A umidade no Pantanal não era apenas palpável. Parecia um peso físico, um cobertor de lã úmido com cheiro de vegetação em decomposição e segredos ancestrais. Para Renan, o silêncio do pântano era o som mais ensurdecedor que já ouvirá. Sentado em um pequeno barco de fundo chato, ele navegava por um labirinto de nenúfares e árvores submersas. Era um homem que passará a vida tomando o que não lhe pertencia: peles de onça, araras raras e a dignidade da terra. Mas hoje, ele não estava caçando. Estava sendo caçado por uma lembrança. A água se lembra, Renan. Uma voz pareceu ecoar na esteira do barco. Era a voz de seu pai, um homem que morrera tentando proteger as mesmas onças pintadas que Renan passará uma década caçando ilegalmente. O que trouxera Renan de volta ao coração do Mato Grosso era um simples apito de madeira, esculpido em forma de arpia. Chegará num envelope sem identificação, em seu apartamento em Curitiba, sem bilhete, apenas com um conjunto de coordenadas que apontavam para a Lagoa Negra, um lugar tão profundo no meio do pântano que até os guias mais experientes o evitavam. Era o lugar onde Renan abandonara o pai 15 anos antes, deixando sangrar até a morte na lama após um confronto com um grupo de traficantes que Renan ajudara secretamente. Renan pegou o apito e soprou. Em vez do grito de um pássaro, o som que saiu foi um gemido baixo e triste que ecoou pela água. De repente, a superfície da lagoa irrompeu. Uma lontra do rio gigante, com quase 2 metros de comprimento, emergiu e o encarou com olhos perturbadoramente humanos. Ela não nadou para longe. Circulou o barco, diminuindo o raio de alcance até que a madeira rangeu contra seu corpo esguio e musculoso. Renan sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a água. Ele era um homem da cidade agora, um homem de transações frias e prédios de aço. Mas ali, sob o dossel opressivo da mata brasileira, ele se sentia pequeno. Percebeu que as coordenadas não eram uma armadilha de um rival. Era um chamado da própria terra. A tensão psicológica aumentava como uma espiral. Cada respingo de um jacaré, cada farfalhar da grama dos pampas, parecia um julgamento. Ele começou a ver coisas na periferia da sua visão. Uma figura alta e reluzente parada na margem, envolta em cipós e sombras. Ele conhecia as lendas do Curupira, o protetor da floresta com os pés virados para trás para guiar os caçadores à perdição. Ele havia rido dessas histórias nos bares da cidade. Agora não ria mais. O barco derivou em direção a uma pequena ilha, um monte de terra coberto pelas raízes retorcidas de uma figueira. Lá, sentado num tronco apodrecido, estava um homem. Ele era idêntico ao pai de Renan, mas sua pele tinha a cor do lodo do rio e seu cabelo era um emaranhado de musgo. Você veio pagar a dívida, Renan, disse a figura. Sua voz não saía de sua boca. Vibrava no ar ao redor deles. Eu não queria que isso acontecesse, disse Renan com a voz embargada, as mãos tremendo nos remos. Eu só queria o dinheiro. Queria sair da lama. Você trocou o sopro do mundo por papel, disse a figura, levantando-se. Ao se mover, os animais do Pantanal começaram a emergir do mato. Capivaras, sucuris e uma magnífica onça-pintada negra entraram na clareira. Não atacaram, observaram. Foram testemunhas. A redenção oferecida a Renan não foi um simples pedido de desculpas. A figura apontou para uma enorme barcaça enferrujada presa na lama a algumas centenas de metros de distância. Era um resquício de uma operação de mineração ilegal, que vazava mercúrio e óleo nas águas cristalinas da lagoa. A ferida está ali, disse a figura. Cura a água ou torne-se parte do lodo.
Renan percebeu que tinha uma escolha. Podia virar o barco e tentar escapar dos espíritos, ou podia passar o resto da vida consertando o que ajudara a destruir. A tensão do momento era uma pressão física em seus pulmões. Ele olhou para Onça Pintada, a criatura pela qual seu pai morrera. Seus olhos dourados refletiam a própria alma de Renan, murcha, gananciosa e amedrontada. Ele saiu do barco. A lama engoliu suas botas caras, puxando como as mãos de um morto. Caminhou em direção à barcaça. Nos 3 dias seguintes, sem comida e com apenas a água marrom para beber, Renan trabalhou. Usou as próprias mãos para tapar vazamentos, para arrastar detritos pesados e encharcados de óleo dos juncos e para desmontar as máquinas enferrujadas que estavam envenenando a lagoa. Sua pele foi cortada por metal pontiagudo e seus músculos gritavam de agonia. Mas, pela primeira vez em 15 anos, o ruído em sua cabeça começou a se acalmar. Na última noite, quando o último resquício de óleo foi contido, a figura cintilante apareceu atrás dele. Não era mais seu pai. Era apenas uma presença, um calor no ar frio da noite. A dívida não foi paga, sussurrou a voz. Mas os juros cessaram. Renan caiu num sono profundo e sem sonhos. Quando acordou, a ilha estava vazia. Os animais tinham desaparecido. O barco tinha sumido. Ele estava sozinho no coração do Pantanal, sem nada além da roupa do corpo e do apito de madeira. Ele não entrou em pânico. Começou a caminhar. Levou 2 semanas para encontrar um assentamento, alimentando-se de frutas e larvas, movendo-se pelos pântanos com uma graça que desconhecia possuir. Quando finalmente chegou a uma pequena vila de pescadores, não chamou um táxi para o aeroporto. Caminhou até o escritório de conservação local e sentou-se. Eu sei onde estão as minas ilegais, disse ele ao policial surpreso. E sei como impedi-las. A redenção de Renan não foi manchete nem recepção de herói. Foi uma vida de trabalho silencioso e perigoso. Ele se tornou um fantasma do Pantanal, um homem que se movia pelas sombras para proteger as criaturas que um dia caçava. Ele nunca mais voltou para a cidade. Nunca tocou no dinheiro que havia escondido em suas contas bancárias. Anos depois, turistas contariam histórias de um homem visto flutuando na Lagoa Negra. Um homem que se movia tão silenciosamente quanto a onça pintada. Diziam que ele carregava um apito de madeira que soava como o próprio coração da floresta. Renan não era mais um homem que recebia. Era um homem que pertencia. E na vasta extensão esmeralda do Brasil, ele finalmente encontrou a única coisa que sempre buscará. Uma maneira de olhar para o seu próprio reflexo na água sem desviar o olhar. Ele passou seus últimos dias ensinando às crianças da região como rastrear sem matar, como ouvir o rio e como respeitar o equilíbrio da terra. Disse-lhes que o maior caçador não é aquele que traz para casa mais peles, mas sim aquele que garante que a floresta ainda esteja lá para a próxima geração. Certa noite, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de carmesim e violeta, Renan sentou-se à beira da água. Sentiu uma presença familiar atrás de si. Não se virou. Apenas soprou o apito uma última vez. O som ecoou pelo pântano, uma nota clara e bela que se misturou à sinfonia dos sapos e dos pássaros. Uma onça pintada negra saiu das sombras e sentou-se ao lado dele. Não rosnou. Apenas apoiou a cabeça pesada nas patas. Renan sorriu, fechou os olhos e deixou que o silêncio do Pantanal finalmente o levasse para casa. Ele era agora parte da água, parte das árvores e parte da memória que a terra jamais esqueceria.
As histórias do curandeiro da Lagoa Negra transformaram-se em lenda, um conto de advertência para aqueles que se aproximassem do pântano com ganância no coração. Dizia-se que a água permaneceria cristalina enquanto o assobio pudesse ser ouvido ao vento. E no coração úmido e profundo do Brasil, o assobio nunca cessou de verdade.